Sempre podia ser evitado, né, Paulo? E não acho que isso cheire bem, não. Você é um ministro de governo, você tem assessores advogados que são pagos com dinheiro público, e daí esses mesmos assessores aparecem te defendendo na privada, na iniciativa privada, por causa de processos que você, como pessoa física, moveu. Óbvio que isso não cheira bem, mas para que não fique dúvidas, basta que o ministro apresente os recibos. Ele diz que pagou os advogados do próprio bolso, então ele apresenta os recibos e pronto, não se fala mais nisso. Agora, o ministro, essas questões morais e éticas, para além dessas questões morais e éticas, o ministro Weintraub já oferece razões de sobra para ser criticado por outras razões técnicas, por exemplo, né? Essa discussão sobre o adiamento do Enem, por exemplo, é uma discussão muito importante, que envolve muita gente e que tem todos os motivos do mundo para estar em pauta. Então, as pessoas que defendem o adiamento do Enem têm razões muito boas. Elas dizem, por exemplo, que o acesso à internet não é igual para todo mundo, que os alunos mais pobres não têm material didático em casa, portanto, não têm condições de, nessa pandemia, estudar sozinhos, as bibliotecas estão fechadas, tudo isso facilita, quer dizer, ameniza a situação para os mais ricos e dificulta muito a situação para os mais pobres, ou seja, deixa os mais pobres em situação de desvantagem numa competição importante como o Enem. Tá, é uma discussão puramente técnica, e o ministro Weintraub é contra. Mas por que ele é contra? Aparentemente, apenas porque quem ele considera adversário dele é a favor. Porque razão nenhuma ele apresenta. Eu tomei cuidado de ler todas as entrevistas e assistir trechos de entrevistas também que ele deu na TV, falando sobre o assunto, e não há um único argumento de que ele se vale para justificar isso. Pelo contrário, chama atenção o tremendo despreparo e desinteresse do ministro pelo assunto. É de uma apatia, de um desconhecimento ofensivo. Ele não tem nada para citar, nenhum argumento para colocar. Ele só diz que é muita maldade a gente adiar agora, ou então, isso não é o momento para se pensar em adiar. Ele não cita um único dado, ele não sabe quantas crianças estão sem aula, ele não sabe quantos estudantes estão sem aula presencial, ele não diz o que o Ministério está fazendo para compensar essas crianças que estão sem aula presencial e não presencial, ele não diz se existe algum plano para isso, ele não diz nada. Então, ele só fala que pode ser que, dependendo das condições sanitárias, o Enem seja adiado como se fosse apenas uma questão de colocar um monte de alunos numa sala de aula e expô-los ao perigo de contágio. Não se trata disso. Trata-se de fazer uma competição em que uma parte dos estudantes está em franca desvantagem em relação a outros. Isso é uma coisa para ser discutida de maneira técnica, desapaixonada, e o ministro, ele chega a ser debochado, porque ele vê tudo pela lente ideológica. Então, quando ele foi perguntado sobre a internet não está acessível para todo mundo e tal, ele debochou, ele disse, mas se a pessoa não tem internet nenhuma em casa, como é que ela vai fazer a inscrição para o Enem? Eu, pessoalmente, não achei graça nenhuma se isso foi uma piada. Então, eu imagino que deve ser um suplício para os ótimos técnicos que o Ministério da Educação tem, trabalhar com um homem desses, com uma pessoa tão descredenciada, tão despreparada e tão sem apego, sem interesse pela pasta que ele cuida, uma pasta muito importante, não é como todo mundo sabe. É um ministro da deseducação, além de ser um ministro muito sem educação. E PS, é balela essa história de que ele não aceitou o Centrão no ministério dele por princípios. Ele não aceitou porque o Centrão estava tirando o espaço dele, espaço que, aliás, ele não ocupa. E plantou essa informação nos sites para ficar bem com o público dele. Ou, nas palavras do chefe, cujo apreço ele preza tanto, para dar uma de gostoso.